Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Vamos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Nesse estudo, nós vamos ver a parte segunda, que fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos. O nosso capítulo é o capítulo 6, que nos vai trazer informações acerca da vida espírita. E nós vamos ver especificamente no item 3, que fala das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, a questão de número 243. 243. E o futuro? Os espíritos o conhecem? Essa é a indagação feita a Kardec na questão 243. Na questão de número 242, Kardec indagou sobre o passado. E os espíritos disseram que quando acessamos o passado fica registrado em nós, quando acessamos, ele vira presente. Então, a Kardec indaga em relação ao futuro. Se nós podemos conhecer o futuro. Se os espíritos conhecem o futuro. E nós somos espíritos, né? Então, vamos ver aqui o que o plano espiritual maior respondeu a Kardec. Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Então, nessa frase inicial da resposta dos espíritos, fala aqui que depende da nossa elevação. Então, conforme nós vamos nos elevando, conforme nós vamos nos alinhando com o conhecimento divino, a nossa visão de vida vai se abrindo, se ampliando. E aí nós conseguimos ter uma panorâmica do passado, do presente e do futuro. E aí a gente percebe que passado, presente e futuro fazem parte do mesmo contexto. Todos estão no nosso presente. Então, essa diferenciação que ainda fazemos a respeito de passado, presente e futuro, ela não existe. Quando o espírito ele chega a um patamar mais evoluído, com uma visão mais ampla, mais madura, mais elevada, passado, presente e futuro estão no presente. E conforme ele vai crescendo, se alinhando mais com a mente divina, essas percepções ficam mais profundas e mais exatas, e mais amplas também. E continua aqui na resposta dos espíritos falando para Kardec. Muitas vezes apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Então, muitas vezes, os espíritos com maior evolução, eles entreveem, eles percebem, eles sabem o que vai ocorrer futuramente. Mas esta revelação do futuro, ela precisa ser feita visando o bem, visando a evolução, visando o progresso. Já pensou se nós tivéssemos esse acesso ao futuro? Vocês sabem o que iríamos buscar? Se alguém não souber, eu vou dizer o que iríamos buscar. Iríamos buscar os números da Mega Sena acumulada. Então, ainda nossa visão estreita, voltada unicamente para a matéria, o conhecimento do futuro nos é vedado a nosso bem.
a nosso bem. Olha, o próprio conhecimento do passado, para nós, pode representar um empecilho ao nosso progresso. Exemplo, já pensou, se nos lembrássemos, que o nosso filhinho recém-nascido ali no berço, aquele ser que a gente tem aquele amor profundo de pai e de mãe, se nos lembrássemos que ele foi nosso algoz em uma outra experiência, em outra reencarnação, como iríamos agir? Seríamos maduros o suficiente para olharmos com carinho, com apreço, com amor para esse ser? Eu diria que não. Agora estou falando aí por mim. Talvez, com muito esforço, eu conseguiria, pelo menos, não odiá-lo. Mas, quando nós tivermos evolução bastante para amar de forma incondicional a todos os seres que nos cercam, não teremos mais vedado a nós o nosso passado. E conforme nós formos evoluindo mais e mais, o nosso presente vai ficar um presente mais rico, mais profícuo, mais amplo, e aí nós vamos ter acesso ao futuro. Então, isso tudo é um processo lento e gradual da nossa evolução. Por enquanto, vamos ficar felizes por não nos lembrarmos do nosso passado. E muito menos termos acesso ao nosso futuro. É o que nos pode ser dado. Deus jamais daria uma navalha para uma criança ficar brincando com ela. Ou melhor, um pai e uma mãe já não fariam isso. Dar uma navalha para o seu filho é brincar, muito menos Deus. E continuando aqui, quando o veem, parece-lhes presente. É o que acontece com o passado. Quando você acessa o passado, ele vira presente. Quando você acessa o futuro, ele também vira presente. E continuando, à medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o Espírito descortina o futuro. Olha só, visão vai ampliando. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos elevamos, nos alinhamos com a mente divina, tudo vai se abrindo. Se descortina o futuro para nós. E continuando, depois da morte, a alma vê e apreende, num golpe de vista, suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Quer dizer, o futuro, o espírito, quando desencarna, quando nós estamos encarnados, a nossa visão é mais embotada. Quando a gente desencarna, a gente fica com uma visão mais ampla, a gente tem acesso mais fácil ao passado. Então, com o tempo, nós vamos ter acesso ao que o futuro nos reserva. Mas, nesse momento, esse atual estado evolutivo, ainda baixíssimo em que estamos, não temos acesso ao futuro. E continuando aqui o Espírito, falando para Kardec. Para que tal aconteça, quer dizer, o acesso ao futuro, para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Então, conforme nós vamos nos integrando, nos alinhando com as verdades divinas, conforme nós vamos fazendo a nossa evolução dentro dos ditames das leis de Deus, aí sim
nós vamos ampliando a nossa visão. E aí, passado, presente, futuro viram a mesma coisa. E continua aqui, Kardec faz uma outra indagação no item A. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Olha só, hein? Aqueles que alcançaram a perfeição absoluta, espíritos puros, eles têm conhecimento completo do futuro? Vamos ver o que os espíritos responderam. Completo não. Ou melhor, completo não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano, Senhor, e ninguém o pode igualar. Só Deus é soberano, Senhor. E não podemos, nunca, jamais iremos nunca nos igualarmos a Ele. Então a nossa evolução, ela é infinita. Ela nunca termina. Nós temos um início, mas não temos uma finalização. Não há um término. Então, o que nos aguarda à frente é o infinito. Só Deus tem esse conhecimento completo. Nós vamos aprendendo, ampliando a nossa visão, ampliando, mas nunca chegaremos a alcançar a visão divina, que é completa. Deus tem o conhecimento completo de tudo. E nós, filhos de Deus, vamos herdar essas capacidades de acessarmos o nosso futuro, mas não é da forma como Deus o faz. E aqui nós fechamos a primeira parte do nosso estudo. Vamos às discussões e daqui a pouco vamos retornar para a segunda parte. Muita paz.